O convidado da entrevista de hoje é oficialmente formado numa graduação em Ciência Política, mas ele costuma dizer que no meio desse caminho ele acabou se descobrindo artista. Mesmo tendo uma carreira relativamente jovem, ele já tem investido em projetos maravilhosos nas artes visuais, misturando uma quantidade muito diferente de linguagens e de referências, e construindo uma obra que revisita as nossas memórias, ao mesmo tempo em que projeta um futuro muito bonito para o nosso povo. É com muita alegria que hoje eu recebo aqui Yuri Cruz, para uma conversa potente e sensível sobre tudo que a arte preta pode significar nesse nosso tempo. Bem-vindos a mais um episódio da série Potências Negras. Querido! Querido, obrigado por ter aceitado esse convite para participar desse projeto. Uma alegria ter você aqui. Amor. Obrigado pelo convite. E queria começar fazendo para você o mesmo pedido que tenho feito para todos os outros convidados, que é para você se apresentar, falar um pouquinho de você. Tá bom. Bem, meu nome é Yuri Cruz. Atualmente sou artista visual, escritor. E tô aí, né? Tô aí fazendo várias coisas que eu nunca pensei em fazer. Mas é isso, sou aqui do Rio de Janeiro, de Olaria, sou filho da Valéria, do Antônio, sou neto da Arilda, do Winston, já morreu, já se ancestralizou. E atualmente atuo dentro da arte contemporânea, dentro da escrita contemporânea, fazendo exposições, escrevendo cenas, peças. E tem sido assim desde 2017, basicamente. Quando a gente se encontrou no Códigos Negros, foi um evento que rolou aqui no Rio recentemente, e eu peguei o comecinho da sua fala e achei muito divertido que você falou que você se descobriu artista em algum momento. Um processo quase que de saída do armário, assim. Sim, real. Como é que foi essa tua trajetória? Porque você estudava ciência política, estuda ainda, não sei? Não, eu me formei, graças a Deus. E aí... E aí, como que foi esse processo de se tornar artista, de se descobrir artista? Cara, foi bem louco, assim, porque é aquele clichê do artista que você sempre desenha desde 3 anos de idade, sabe? E aí tem esse clichê, mas tem o clichê do momento profissional, que é você acaba o seu ensino médio e aí você tem, que escolher uma carreira, assim. Nessa dúvida pra onde ir, eu tinha, 2 direções na minha cabeça. Eu queria ser diplomata... Uma coisa totalmente aleatória, mas nem tanto. Ou queria ser artista. E aí minha mãe veio no meu vídeo e falou assim, não, você vai ser diplomata. Claramente, né? E aí, beleza. Vou na minha mãe, assim, vou ser diplomata. Então fiz ciência política, só que ao fim de ciência política, eu tava decidido, não, eu preciso ser artista. Então, vou fazer minha monografia da graduação sobre arte e política. Só que não tinha ninguém para me orientar dentro da graduação. E aí arranjei um professor dentro da faculdade que falou assim, se você quiser posso te orientar em literatura e política. E naquele tempo eu ia muito ao teatro. Eu estava muito interessado em teatro e acabei fazendo a minha graduação, a monografia da graduação em teatro e política. E aí fui fazer pós-graduação na UERJ em jornalismo cultural. E aí na pós eu estudei mais teatro, estudei mais dança e investiguei mais a questão da pintura também. Enfim, acabando a graduação, eu decidi, não, agora não há mais escapatória, você vai ser artista. E através de escolas livres de arte, eu fui me formando paralelamente, né? Porque eu acredito que a formação, a gente não pode limitar a formação a questões institucionais, às instituições. Então eu acredito que toda a minha formação artística, para chegar onde eu estou agora, ela atravessou vias multidisciplinares, assim, sabe? E cá estou eu fazendo tudo disso um pouco, assim, porque eu acho que hoje eu posso dizer que eu sou um artista que trabalha com questões teatrais, mas que trabalha com questões políticas muito fortes também. E isso, eu acho que todo esse vocabulário, todo esse léxico que eu aplico hoje nas produções que eu tenho, ele veio graças a uma vivência que talvez não teria vindo se eu tivesse ido direto para uma arte visuais ou para uma desenho industrial, que era o curso que eu estava tentando junto com ciência política. Eu acho que, às vezes, o artista muito institucionalizado, na questão da educação... Da formação, né? Da formação, ele acaba sendo refém de uma história da arte que não necessariamente vai dar a ele caminhos
plurais. Hoje eu sou feliz de ter feito ciência política, sabe? Sim. Porque é algo que não me diferencia diante dos outros, mas diferencia... Eu vejo que o vocabulário que eu tenho para lidar com questões artísticas, da plástica mesmo, às vezes, ele é menos submetido a uma estética... Enfim, uma estética canônica, sabe? Sim. E aí, o que você tem feito agora? Quais têm sido os trabalhos, os projetos? Como é que estão suas andanças, suas produções aí? Atualmente, eu tava até no ônibus ontem com o meu namorado e a gente tava discutindo sobre o que a gente fazia, assim. Tem tantas pessoas que eu admiro hoje na arte contemporânea e, enfim, não só na arte contemporânea, mas nessa questão de produção de pensamento artístico e vivência artística. Eu tava falando com ele que, tipo, hoje eu sinto que eu me considero um escritor que faz arte, sabe? Eu tô achando minha voz dentro da ficção, assim, sabe? Eu acho que, sei lá, tem artistas que eu admiro muito, que elas, principalmente elas, mulheres negras, que produzem pensamento, que lidam com o corpo, que lidam com a cura, que lidam com a política, que lidam com a ancestralidade. E aí eu tento achar o meu lugar nisso tudo, que pode ser um lugar parecido, pode não ser, mas eu tenho achado na ficção, na escrita ficcional, uma forma de desdobramento da questão artística, assim. O último trabalho que eu fiz, que tem a ver muito com isso, se chama Pretofagia. A Pretofagia foi uma exposição, só que foi uma exposição cena, eu chamo Pretofagia de exposição cena. Porque a primeira ela nasce como uma cena, ela nasce como uma história, uma ficção, e depois ela se desdobra para ação, e para plástica também, para visualidade. E é isso, assim, Pretofagia é a história desse personagem, ou dessa personagem, já que não é sobre gênero, é sobre recorte racial, é uma personagem preta, uma personagem subjetiva preta, que ela vive dentro do escuro e quando a luz se acende, ela percebe que ela está encenando um monstro, ela está encenando esse monstro colonial que no ensaio se chama Yurugu. Ela se recusa a encenar esse monstro. Quando ela se recusa, ela percebe que a única forma de se recusar é implodir, é explodir. Então ela vira vários corpos e aí começa a jornada pretofágica, que é ela ir de corpo em corpo, preto em preto, e comendo esse corpo e se reencorpando. E aí no texto eu falo sobre incorporar e sobre reencorpar, sabe? E aí tem uma questão muito do cavalo, sobre incorporar essas memórias, essas entidades, esses fantasmas que vieram antes de nós e que formam a nossa subjetividade, e também reencorpar um corpo esvaziado, sabe? E ao fim essa personagem se ancestraliza e vira uma personagem de vários corpos. E é importante dizer que, tipo, eu escrevo a cena, mas eu convido 6 atores, atrizes, todas pessoas pretas e LGBTs, para compor a cena junto comigo. Então, a gente cria a cena juntos. E aí, enfim, aí tem uma questão de encontro, que é uma coisa perfeita. E foi o primeiro momento onde eu estive em cena, assim, sabe? Até então, eu era só uma pessoa que estudava teatro e adorava dança, mas eu nunca estive em cena, sabe? E isso mudou muito também Mudou, assim, foi realmente um portal que eu atravessei e me percebi, cara, eu acho que ser performer, ou estar em cena, é uma possibilidade também. E é uma possibilidade que eu não tinha considerado até a Pretofagia. Então ela mudou a minha percepção de fazer arte, assim, completamente. Através da arte é possível se comunicar com diferentes pessoas dos mais diversos contextos. Pretas e pretos nesse meio têm usado sua arte como ferramenta, não só para poder contar as suas histórias, mas também para falar das suas realidades. Rafael Elias é cenógrafo por formação, aderecista e diretor de arte. Responsável por todas as belíssimas artes do projeto Potências Negras, o artista visual tem feito articulações com o teatro negro, atuando na cenografia de peças como Negra Palavra Solano Trindade e Olhos d'Água, espetáculo inspirado na obra de Conceição Evaristo. Além do trabalho com teatro, Rafael tem feito investigações de referências estéticas e filosóficas relacionadas ao afrofuturismo. Samuel de Saboia é um artista plástico recifense que aos 21 anos de idade já teve suas obras expostas em cidades como Paris, Nova York e Lisboa. Por se identificar como um jovem negro bissexual, se vê como um corpo político
e baseia sua arte no afropresentismo, movimento que usa a estética contemporânea para redefinir a representação do negro na arte. Vindo da favela da Rocinha, o pintor e desenhista Maxwell Alexandre é formado em design pela PUC e se inspira na sua experiência dentro da favela para criar as suas obras. No meio de uma vivência religiosa, Maxwell criou a Igreja do Reino da Arte, organização que une artistas em busca de espaço na arte contemporânea. O objetivo dessa igreja é alcançar pessoas que normalmente não têm acesso a galerias de arte. A arte é capaz de alcançar e transformar vidas. Os artistas negros de hoje não só representam nosso passado e presente, mas também desenham o futuro em que a gente quer viver. Eu sou o Sam Santos e esse foi o Ampliando as Redes. Até amanhã. Recentemente teve uma produção sua que viralizou bastante, que foi Anastácia Livre, né? Sim. Que foi quando eu conheci o teu trabalho a primeira vez. Uhum. Como é que foi essa... Primeiro, a ideia de fazer Anastácia e esse processo mesmo desse efeito que isso provocou, de como que isso circulou, o retorno que veio das pessoas. Sim, sim. Bem, a Anastácia Livre, ela veio como uma colheita de cura, assim, porque... Que bonito isso. É bonito e é pesado, assim, porque eu vim... O nome do trabalho da Anastácia é Monumento à Voz de Anastácia. Sabe? E ele é monumento à voz de Anastácia porque ele foi uma outra resposta a um outro trabalho meu que se chamou Monumento à Presença, que é um trabalho que era um trabalho sobre crítica institucional, que questionava a presença de negras e negros e negres dentro da instituição, dentro de uma instituição de arte aqui do Rio. E foi um trabalho, Monumento à Presença, foi um trabalho que me exigiu muita energia, mas muita energia ao dialogar com pessoas brancas que não queriam dialogar horizontalmente, sabe? E aí foi um trabalho que me exauriu muito. Quando eu penso o Monumento à Voz de Anastácia, eu penso ele para esse local onde a gente está agora. Sabe quando a gente passou pela escada e tem voz gigante? Sim. Ali? Então foi ali o primeiro local onde eu expus o Monumento à Voz de Anastácia. E aí a gente está na Pense agora, esse espaço gerido por pessoas pretas. E é um espaço de arte também, ali no canto tem uma galeria. E o Ismael, que é um dos donos do espaço, ele falou: Yuri, a gente queria muito que você colocasse um monumento à presença aqui no Pense. E eu falei: Isma, o Monumento à Presença, ele é um trabalho que fala sobre a ausência de pessoas pretas dentro de um espaço. Assim. Só que esse espaço já é repleto de pessoas pretas e pessoas pretas em lugares de posição, em lugares de decisão, sabe? Em lugares de poder. Então faz muito sentido. Aí ele, tem como você pensar em algum outro trabalho? Então eu falei, não, vou pensar em algum outro monumento, então. E aí eu pensei no Monumento à Voz, porque era sobre ampliar a voz, o espaço. Daí eu pensei, cara, mas que voz, né? Qual é a voz necessária para se ampliar nesse momento, nesse espaço? E aí minha mãe é muito devota de Anastácia. E a gente sempre teve um santinho de Anastácia na cozinha de casa. E aí um dia eu tava andando na rua e falei, eu acho que é a voz de Anastácia que eu tenho que monumentalizar. A Anastácia foi uma mulher escravizada, né? Conta um pouco de quem foi essa pessoa. Cara, a Anastácia, ela é um símbolo que não tem história oficial. Então ultimamente eu gosto de pensar ela como um símbolo quase ahistórico, assim. Ela é uma mulher escravizada, mas ela não tem uma narrativa oficial. Existem várias narrativas sobre ela, assim. Entre elas, a mais famosa é que ela foi uma mulher filha de uma mulher que veio do Congo, escravizada. Ela nasce no Brasil, Anastácia, e ela sofre um ataque por um homem branco que tenta estuprar ela, e ela se vira contra esse homem, ela luta contra esse homem, e por ela lutar contra esse homem, ela é condenada à mordaça, à máscara, pro resto da vida. Ela vira uma figura de devoção. Sim. Só que ela vira uma figura de devoção porque ela luta pela sua pureza. Dentro da narrativa católica, ela é alguém a ser devota porque ela quer se manter pura. O que eu faço então no trabalho é reproduzir esse santinho, só que esse santinho sem máscara. E aí o desafio foi realmente tirar essa máscara e achar essa boca que está por trás da máscara, sabe? E aí eventualmente eu acho uma santa negra
mais famosa na África, eu pego a boca dessa santa e ponho, através do Photoshop mesmo, na boca do santinho da Anastácia, encaixa e falo, não, é isso. E é um trabalho que tem me dado só presentes, assim. É um presente atrás do outro, assim. Porque, não sei, eu acho que hoje a gente tá aqui junto por causa disso. Petrofagia, eu acho que... Acho não, tenho certeza que a cena Petrofagia nasce por causa disso também. Tem acontecido isso, assim, tem sido isso. E eu tô muito feliz, assim. É algo que eu vejo agora todo dia na minha cozinha, sabe? Antes eu via... Minha mãe sempre colocou cafezinhos pra Anastácia, porque a Anastácia também tá ligada aos pretos velhos, também tá ligada ao Oxalá, às almas. Então, o altar da Anastácia era o altar dos pretos velhos lá de casa, então ela botava os cafezinhos pra eles. Só que agora minha mãe, ela botou a Anastácia livre por cima, sabe? Que maravilhoso. Cara, e assim, hoje em dia é isso. Ver a Anastácia livre na frente da antiga Anastácia virou algo natural, assim. Ou seja, eu percebo, e isso faz a gente perceber que as imagens de devoção, elas falam muito mais sobre a gente do que elas mesmas, sabe? Então, assim, se você consegue mudar essa imagem dentro de você, a imagem ela te acompanha de alguma forma. Para você, o que significa ser um artista preto neste tempo que a gente está vivendo agora? Sim. Eu acho que significa ser o futuro, assim. Eu acho que a arte preta, nesse momento, ela está muito conectada com os ancestrais do futuro, assim, sabe? Essa categoria de ancestral do futuro é uma categoria que me interessa muito, assim. Pensar que nós somos frutos dos nossos ancestrais e nós seremos os pés de árvores que vão nos dar os ancestrais do futuro, sabe? Então, eu acho que a gente está num momento que é muito potente, assim, potências negras, mas é muito potente no sentido de, tipo, eu vejo mais e mais gente produzindo mais e mais e tendo mais e mais visibilidade, o que não quer dizer que seja fácil ter visibilidade, não é um desafio, principalmente porque as nossas questões estruturais ainda estão em níveis de base, sabe? Mas eu acho que ser artista nesse momento é realmente poder gerar bons ancestrais, assim, sabe? Durante um século, talvez, no Brasil e em outros lugares, a nossa subjetividade, a nossa criatividade, a nossa produção criativa estava ligado a questões políticas muito fortes e questões de emancipação e de manifestação e de luta por direitos muito, muito forte. Eu sinto que eu tô nesse tempo para fazer arte, para falar sobre coisas que não existem, sabe? Coisas que precisam existir. E ficções que precisam existir porque, no fim das contas, nós somos feitos de ficções, sabe? Isso me emociona porque o que eu quero dizer é que a gente precisa falar sobre luta, mas a gente precisa falar sobre um novo mundo, sabe? A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar sobre um novo gesto, sabe? Sobre um gesto que talvez seja menos de luta e mais de construção e mais de dança, sabe? Coisas que sempre existiram, foram apagadas, a gente precisa resgatar e precisa mais que resgatar, a gente precisa ir além também, sabe? Uma das coisas que Petrofagia, Anastácia Livre e uns outros projetos que eu estou planejando fazer, assim, estão me ensinando que criar histórias é criar subjetividade, é criar... É mudar coisas, assim. Então, tem uma questão de liberdade criativa, de criar uma ficção, mas tem uma questão de responsabilidade, não só social, mas uma responsabilidade corporal, psicológica também, comigo mesmo e com os meus pares, assim, sabe? Então, a minha intenção enquanto artista nesse momento é realmente fazer o que nunca foi feito, assim, sabe? E no melhor sentido da coisa, assim, sem nenhum tipo de soberba, assim. Eu só quero fazer o que nunca foi feito porque a gente não teve tempo para fazer. A gente tava lutando para conseguir outras coisas. E agora que a gente conseguiu,
tem muitas coisas para serem conseguidas ainda, mas eu preciso criar novas imagens que vão pautar a nossa subjetividade. A gente precisa de novas imagens para se respeitar, novas imagens para se propagar, novas imagens para se refletir também. Novas imagens e imagens complexas, porque... E eu entendo complexo não como imagens difíceis, mas imagens que possam refletir, ou possam projetar toda a complexidade que existe dentro da gente, sabe? Eu vou abrir uma nova cena agora em dezembro, e essa cena se chama Farol Fum Fum. É uma cena que eu escrevi, e eu vou atuar junto com a Tatiana Henrique dessa vez, e é sobre Oxalá, que é esse orixá, um dos orixás responsáveis pela criação do mundo, sabe? Uhum. Então, assim, eu acho que o artista está muito ligado ao Oxalá, com certeza. Porque a gente tá aqui para criar novos universos também. E dar novos sopros de vida, sabe? Que lindo isso, que lindo. Isso me emociona muito também. Muito obrigado. Muito obrigado por essa conversa. E é isso. O primeiro episódio aqui da série foi com o Lázaro Ramos, e ele disse uma coisa muito bonita, é que ele nunca achou que a arte fosse tão importante quanto é nesse tempo. E eu tenho me envolvido muito com a galera da arte. Tem um monte de gente da arte nesse projeto, porque são as pessoas que estão ali no meu circuito até. E eu acredito muito nessas coisas todas, nessa potência, nessa inventividade, nessa possibilidade de criação de novos mundos. Então, tamo junto. Parabéns pelo teu trabalho e obrigado por essa nossa conversa aqui. Obrigado a você. Muito bom te ter aqui. Valeu.